Boa tarde, pessoal do sétimo ano, Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? Aí eu peço que vocês peguem, né, o livro de atividades, tá certo? Abram lá na página 17, tá bom? Para fazermos aí algumas correções. No caso da página 17, página 18, certo? Então vamos lá, peguem o livro, peguem uma caneta para fazermos essas correções, tá? Lá na questão 1, vai dizer o seguinte: a respeito das grandes navegações, analise as afirmativas a seguir e assinale com P as características das navegações portuguesas e com E as características das navegações espanholas. Então, faz referência a questão aí às navegações espanholas, certo? Então, vamos lá. Primeira aba, letra A. Os navegantes se dirigiam para o oeste do Oceano Atlântico. Que era que se dirigia para o oeste, né? Que ele queria dar a volta ao mundo. Eram quem? Os espanhóis, tá certo? Os espanhóis, como os portugueses estavam dominando a costa da África, tá? E os árabes estavam, né, dominando o Mediterrâneo e aquela rota, né, a rota da seda, a rota da pimenta, que a gente já discutiu. Então, os espanhóis se dirigiam, queriam uma nova rota, né, e o Cristóvão Colombo, né, a partir de estudos sobre Ptolomeu, que o planeta Terra não era plano, né, era uma circunferência, então ele navega para o oeste, né, e é nesse momento que ele encontra um continente americano, ele chega ao continente americano. Então, letra A é, né, espanhola. B. Com as rotas traçadas por esses navegadores, um novo caminho para as Índias foi encontrado, né, com as rotas traçadas por esses navegadores, um novo caminho para as Índias foi encontrado. Quem é que navegou a costa da África? Os portugueses. Tá? Então, os portugueses acabaram, né, por essas rotas traçadas, tá? De pouquinho em pouquinho chegando ali, contornando a costa da África, passando pelo Cabo da Boa Esperança, até chegar ao Oceano Índico e do Oceano Índico, né, chegar às Índias. Então, B seria P, portuguesas. C, esses navegadores exploraram os oceanos Atlântico e Índico, portugueses também, certo? Então, letra C também português. Letra D, o objetivo de traçar uma nova rota para as Índias possibilitou a esses navegadores encontrar o continente americano. Acabei de falar isso, né? São as navegações aí espanholas, certo? Tranquilo até agora, né? Letra E. Quando os navegadores chegaram à América pela primeira vez, acreditavam ter alcançado as Índias, também espanholas, né, navegações espanholas. E até dizem os estudos que o Cristóvão Colombo ele morre, né, com a ideia de que aquele continente, né, aquelas terras que foram, que eles chegaram, né, eram as Índias, certo? Letra F. Parte de seus esforços foi dedicada ao contorno do continente africano para então se dirigirem ao Oriente. É muito fácil, né? Porque uma alternativa ela vai complementando a outra, vai dizendo mais ou menos o que está na outra alternativa. Então, letra F é navegações portuguesas, certo? Eles contornam o continente africano, que se chama de périplo africano, até se dirigirem aí ao Oriente, certo? Qualquer dúvida aí é só falar, certo? Então, questão 2. Por que a expressão pré-colombianos é utilizada para indicar povos como astecas, como maias e como incas, né? Faz referência a quem? Né? Colombianos, quem? Cristóvão Colombo. Pré, né, que vem antes, então povos que vieram, que são, né, que vieram antes de Colombo, antes do descobrimento, ou, né, entre aspas, quando os espanhóis chegaram aí à América, tá certo? Então, é uma expressão denominada para expressar, para explicar esses povos que viviam aí antes da chegada do Cristóvão Colombo, certo? Então, povos que viviam antes, né, da chegada aí do Cristóvão Colombo à América, certo? 3. As afirmativas a seguir se referem aos astecas, povos que habitava a atual região do México antes da chegada dos europeus.
Após a análise, assinaram as duas afirmativas corretas. Então, temos duas afirmativas corretas aí nessa questão. Tá bom? A. Essa civilização detinha grande força militar e dominava povos vizinhos. Os astecas tinham, né, uma grande força militar e dominavam aquelas cidades, né, vizinhas ali a Tenochtitlan, que era a capital. Podemos dizer que sim, né? Muitas daquelas cidades pagavam impostos, tá? Então, a letra A aí está correta, certo? Letra B. Os sacrifícios humanos eram praticados livremente por toda a população asteca. Todos a população asteca praticava os sacrifícios humanos, ou eram algo particular ali dos sacerdotes, né? Ou seja, eram feitos nas pirâmides, tá? Então, quando a gente fala nisso, né, percebemos que essa alternativa está errada, porque não era livremente praticado por toda a população, tá? Não era assim, né? Tinha toda uma organização, tinha lá suas características, tá? Tinha os sacerdotes, né? Tinha a questão dos rituais que precisavam ser feitos, né? Tinham que ser em locais sagrados, como eu acabei de falar. Então, não podia ser praticado livremente aí, né, por toda a população ou em todo lugar. Tá? Tinha toda aí uma questão ritualística, tinha que ter um lugar sagrado para que esse sacrifício acontecesse. Então, a letra B está errada. Letra C. Os sacrifícios humanos eram rituais religiosos que visavam agradar os deuses? Sim, claro que era. Aí tinham medo que os deuses se revoltassem contra eles, por isso que eles faziam aí os sacrifícios humanos, tá bom? Letra D. Os astecas eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um único Deus? Não, eles eram politeístas, né? Eles acreditavam aí em vários deuses, né? Tinham vários deuses aí dos quais eles acreditavam. Inclusive, aí na página 15 tem dizendo, né? Tem o Tlaloc, né? Tem o Quetzalcoatl, o Huitzilopochtli, né? Então eles tinham vários deuses, né? Então não eram só um deus, né? Agora, se tivesse, eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses, aí a alternativa estava correta, certo? Então, questões certas, letra A e letra C, tá bom? Questão 4. A sociedade asteca era igualitária ou hierarquizada? Explique sua resposta. Ou seja, aliás, desculpa, ela era igualitária? Não, né? Era dividida aí em classes sociais, tá? E aí eu já até tinha explicado isso para vocês, né? Que lá em cima estava lá o imperador, ou seja, a nobreza, né? Sacerdotes, chefes militares, tá certo? Até o nome do monarca era Tlatoano, tá? Então ela não tinha nada de igualitária. Aí estavam lá em cima nobres, né? Chefes militares, o imperador estava no topo, né? Que era considerado alguém, né, divino, tá? Depois vinham os guerreiros, né, pessoas, né, que não tinham tanta riqueza assim, mas estavam ali, né, no meio. E lá embaixo estavam os camponeses, tá? E por fim os escravizados, certo? Por isso que ela não era igualitária, tá? Era totalmente hierarquizada, certo? Porque tinham divisões em classes, certo? Nobreza, tá? Depois chefes militares, guerreiros, sacerdotes, artesãos, camponeses e por último os escravizados, certo? Então por isso, né, já é uma explicação aí para a resposta, tá bom? Vão anotando, tá certo? Depois que a gente terminar a correção dessas atividades, né, ainda faltam 2 páginas do livro de atividades. Quando terminarmos, vamos fazer aí, né, nas próximas aulas, uma atividade avaliativa deste capítulo, tá bom? Questão 5. A civilização maia apresentava diferenças e semelhanças em relação à asteca. Indica uma semelhança e uma diferença entre esses povos. Então, quais seriam aí as semelhanças? Né? Vão colocando aí no chat, né? Vão respondendo, vão dando uma pausa no vídeo, e vocês podem aí dizer, né, quais seriam as semelhanças. Tá? Podemos dizer que a questão da religião, tá? Tanto os astecas como os maias, eles eram politeístas,
tá certo? Então, por isso que né, eles acreditavam em vários deuses, e aí já é uma das semelhanças. A questão da diferença, tá, seria a questão da autonomia das cidades maias, tá? O Azteca, né, o Império Azteca, ele era, aliás, a sociedade Azteca, ela era um império organizado, tá? Ela detinha todo um poder sobre as outras cidades, né? Por exemplo, cidades-estados também. Então, as cidades astecas não tinham tanta autonomia. As cidades maias tinham autonomia e não era um império, tá? Não era um império organizado, certo? Não tinha um poder centralizado, certo? Já o Império Azteca tinha, né? Tinha um poder centralizado, tinha um poder bem organizado, né? As cidades não tinham tanta autonomia, já na civilização maia sim, né? Tinha autonomia, não tinha um governo centralizado, né? Essa seria aí a principal diferença, tá? 6. A respeito dos incas, preenche as lacunas dos textos, né? Vamos lá preenchermos aí essas lacunas, né? Na questão 6. O desenvolvimento tecnológico dos incas pode ser observado na construção de estradas, né, que ligavam cidades no sistema de correios, que permitia a comunicação entre os indivíduos da comunidade, e também na criação de terraços, tá, e canais de irrigação, responsáveis por aperfeiçoar a produção agrícola nos terrenos irregulares. Certo? Então, tranquilo, né? Letra B. Os incas acreditavam que o governante deles, chamado de... Qual é? Chamado de Inca, eles chamavam Sapa Inca ou Inca, tá? Era um descendente do deus Sol, né? Eles acreditavam aí que o próprio imperador era descendente ou filho, né, do deus, né? Por isso chamavam de deus Sol. Consequentemente, também era considerado um deus. Entre as práticas religiosas dos incas era comum haver os sacrifícios de porquinhos da Índia e de lhamas, e eventualmente de seres humanos. Então, bem tranquilo aí essa questão, certo? Questão 7. Né, tem um textozinho pequenininho aí, vamos ler, tá? Que diz o seguinte, né? A ideologia colonialista resolveu aparentemente o problema, remetendo ao estigma da inferioridade racial do índio americano e do negro escravo. A miscigenação racial aos impedimentos geográficos e outras teorias mais ou menos exóticas, essas teorias têm em comum a premissa de que o continente americano necessitou da presença do branco europeu para penetrar na história dos povos civilizados. Ou seja, ele fala aí da questão da presença da cultura europeia na América. Ele quer dizer aí, né, o texto, né, que os brancos, né, ajudaram aí os nativos a terem uma cultura, porque para os europeus a cultura ameríndia, né, era uma cultura exótica, era uma cultura que não tinha tanta riquezas, tá? Por isso que a presença, aí ele fala aí, ó, o continente americano necessitou da presença do branco europeu para penetrar na história dos povos civilizados. Ou seja, o povo americano não era civilizado segundo os europeus, certo? Eram bárbaros, né, seres demoníacos e tudo mais, e todos os conceitos aí que eles colocaram, certo? Então vamos lá para as alternativas. Com base no texto e em seus estudos, assinale a alternativa correta. O texto faz referência à nomenclatura que os povos nativos da América atribuíam a si. Os povos americanos, né, os nativos americanos, atribuíam essas premissas, esses nomes, né, essas nomenclaturas do que o texto fala. Os nativos atribuíam a eles mesmos, pessoas bárbaras, sem civilização, de pessoas exóticas? Não, né? O texto faz referência a uma das teorias utilizadas pelos europeus para conquistar e dominar os nativos americanos. Né? Essa alternativa já está bem correta, tá? Porque era uma desculpa que os europeus tinham, tá? De dizer que eles eram civilizados, de dizer que eles eram pessoas exóticas, dizer que eles não tinham religião, dizer que eles eram bárbaros sem cultura. Então, eles diziam que iam levar essa cultura, né? Ia levar cultura para os povos, né? Esses povos da América. Então, tudo isso aí eram desculpas que os europeus, né, construíram para que fizessem a dominação, tá certo? Então, essa foi nossa aula de hoje.
tá bom? Vou deixar a atividade aqui no chat, eu vou falar para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês vão comentando, vocês vão falando, tá bom? Então, tenham uma ótima tarde e até mais. Tchau, tchau.